E Deus pôs isso no meu coração orando. O Senhor falou comigo para que eu vá em frente às escolas e anuncie as boas novas e os efeitos trágicos da maconha e da cocaína. Mas como não é o caso aqui, né? Claro, dentro dessa mensagem também eu tenho anunciado aos jovens, adolescentes, os alunos, sobre a importância de honrar pai e mãe, né? Pode ser, como eu disse, olha, você pode ser o aluno mais aplicado que for nos estudos, excepcional. Mas se lá na sua casa você desonrar pai e mãe, primeiro, você não terá vida longa e nem de sucesso. Porque ela não é. É o mandamento com promessa. Respeite seu pai e sua mãe e terás vida longa de bênção e paz. Né? Tem que alertar eles, né? Então tem coisas. De repente aqui tem também pessoas que os seus pais estão vivos. Isso aqui também é pra você, porque não tem faixa etária não, viu? Honra pai e mãe é pra tua faixa etária. Seu pai e sua mãe tá vivo, cabelo branco, respeite. Viu? É importante isso. Quantos não estão com obstáculo na vida? Porque, ó, lá atrás, ó, lá em casa, tá desagradando a Deus. Então tem coisas que o pai e a mãe podem fazer e o filho não pode. O que é, pregador? Gritar. Pai e mãe podem gritar com o filho, mas o filho não pode gritar com o pai e mãe, não. Por quê, pregador? Porque o senhorio de Cristo está sobre o seu pai e sua mãe. Ainda que estejam errados, tenha paciência, porque quando você era bebê, eles tiveram paciência com você, cuidando, limpando você, dando banho, levando para a escola. Você também deve ser recíproco no seu amor. Amém? Para a glória de Deus. Tá? Então vamos lá. Para a glória do Senhor Salvador Jesus. Olha só, pessoal. Olha só que coisa triste, né? É triste o que eu vou falar, mas é pedagógico, tá? Aquele judeu cresceu naquela cidadezinha. Comparando aqui, seriam... Se comparar a Mãe do Rio com São Paulo, né? É uma cidadezinha. E aquela cidadezinha chamada Nazaré. Um vilarejo. Aqui tá quase assim, né? Que todo mundo se conhece, né? Verdade? Se eu não estiver usando uma hipérbole, todos se conhecem. Essa cidadezinha todo mundo conhece. Aonde é que o carpinteiro mora? Ah, o carpinteiro mora ali na esquina. Todos viram aquele judeu crescendo, imaculado, íntegro, honesto. Mas um dia sai, né? Como você deve conhecer pessoas que saíram de Mãe do Rio, né? E de repente se tornaram doutores, né? Se tornaram pessoas esplêndidas, né? E aquele Galileu saiu porque chegou o momento de realizar a missão do Pai. E o Senhor começou a operar então milagres. Das suas mãos saíram poderes miraculosos, levantando coxos, paralíticos, limpando leprosos, ressuscitando mortos. Chega ou não chega até aquele vilarejo chamado Nazaré, o que Jesus está fazendo? Chegou ou não chegou no ouvido deles de que aquele que era considerado o profeta das águas do Jordão bradou em voz alta: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, anunciando aquele judeu Jesus como Salvador. Chega, todos sabem. Agora chegou o momento do judeu Jesus retornar para a terra onde ele cresceu. Escute. Duas coisas admirou Cristo. Não foi o poder e força militar da legião romana, não foi o conhecimento, a sabedoria dos filósofos, como o filósofo Sêneca, como o filósofo chamado Filéu. Não foi. Não foi o imponente, majestoso templo de Jerusalém, a qual os discípulos disseram: vede, Senhor, olha que pedras, que coisa linda.
Que você lembra que Jesus disse, tá vendo essas pedras? Não ficará pedra sobre pedra, vai tudo ruir. Que era o templo. Não foi isso. Duas coisas que admirou Jesus. A primeira foi a fé de um não judeu, de um que não acompanhava Cristo, mas fez Jesus admirar tanto da fé dele que ele disse, na verdade eu digo, em toda Israel não vi tamanha fé. Pode voltar, homem. O teu servo está curado daquela doença. E aquele centurião creu. Admirou Jesus. E sabe qual é outra coisa? Está incluso aqui nessa mensagem, que vai admirar Jesus? A incredulidade. A incredulidade. Olha só, né? Capítulo 6, versículo 1 de Marcos. Tendo Jesus, bom dia, meu querido. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra. Os seus discípulos o acompanharam. Já é uma demonstração do poder desse judeu. Porque entre esses discípulos está quem? Tem um Simão chamado Zelote. O que era o Zelote? Zelote era um revolucionário, né? Que apregoava que era segurando espada e lutando contra Roma. Era através do derramamento de sangue que ia destruir Roma. Entre esses discípulos está um funcionário público, matemático, mas odiado pelos compatriotas, chamado Mateus, que também deixou tudo para seguir Jesus. Olha só, de um lado um revolucionário que é contra Roma, e do outro lado que estava a favor de Roma, né? E que era odiado. Deus une essas duas pessoas, os corações delas são transformados, né? E elas estão entre esses discípulos. E Jesus chega até Nazaré. E então, aqueles vizinhos, aquele povo de Nazaré, ouvindo as maravilhas que Jesus falava, eles se perguntam, de onde vêm a estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Então eles sabem. E eles contemplam que maravilhas saem das mãos daquele Galileu. Mas o que é que eles fazem? Eles endurecem o coração. Olha que incrível, eles até atentam contra Jesus. Levam até o cume do monte para o precipitarem, lançarem ao abismo, mas Jesus passa entre eles. E nunca mais Jesus voltou àquela terra. Agora vamos aplicar para o dia de hoje. Será que a sua incredulidade não tem admirado Jesus? Não tem o Senhor sido fiel a ti até os dias de hoje? Não tem o Senhor guardado a tua vida, a tua casa? Acaso Deus é homem para que minta, ou filho do homem para que se arrependa? Por que endureces o teu coração? Não crês tu no poder expiatório de Cristo de te libertar, salvar-te e salvar o teu fruto? Acaso repetes o erro do vilarejo Nazaré? Acaso tu repeles Cristo como Nazaré repeliu? O que é repelir? Não deixa Jesus entrar e impede que ele se aproxime. Por causa do orgulho religioso? De repente por causa do coração, do seu coração mesmo, seu coração duro? Aquele que repele Cristo traz sobre si maldição. Porque bênção só é gozada aos pés de Jesus e sendo fiel a Ele. Por isso a mensagem do Senhor hoje. Crede nele. Crede no Senhor Jesus. Devota teu coração. Não cometa o grave erro do vilarejo Nazaré. Penso eu que o rigor do juízo será muito mais forte a esse vilarejo do que em todas as gerações que houve até hoje. Que é privilégio ou não? Eles viram com os próprios olhos, bom dia, meu querido, o Salvador, o Verbo vivo, ali, crescendo em carne. Não demore. Escute, se essa mensagem fosse pregada às almas condenadas no inferno,
eles não deixariam passar por nada. Eles agarrariam essa oportunidade. E a ti está sendo dado muitas oportunidades para que você reveja a sua vida, para que você se volte para o Senhor, em vez de crer nos ídolos, em crer na feitiçaria e ficar incrédulo às promessas de Deus. Você deve crer em Jesus, entregar a tua vida, teu coração a Ele e ser fiel a Ele, em culto, louvor e adoração. Para que tu goze de perdão, libertação e vida eterna. Amém? Mensagem do Senhor. Ó, finalizo, ó. Versículo 6. Marcos capítulo 5, versículo 6. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar a palavra. Olha só que lindo, né? É duas escolhas. Você vai admirar Jesus crendo nele, entregando teu coração, com o coração arrependido, e se tornando um crente fiel a ele, ou você vai manter coração incrédulo, dura cerviz. E aí, certamente, a espada vai ao teu encontro. E essa espada não é de carne nem sangue, é a espada do juízo do Senhor. Deus fala assim contigo porque Ele te ama. Amém? E aos fiéis da terra, Deus não anula e nem revoga as suas promessas. Ele cumprirá, pois Ele é fiel. Amém? Bora para vocês. Senhor, toma essas vidas em tuas mãos. Os poderes satânicos, os poderes opressores do inferno, cai em nome de Jesus, para a glória do Senhor dos Exércitos. Está feita a obra do Salvador.